Olá, querido, seja bem-vindo ao nosso canal. E se você está conosco agora, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Quero falar para você que nós, da Igreja Missionária, aqui em Carapó, nós temos um compromisso em falar a verdade. Nós temos um compromisso com a Palavra de Deus, onde Jesus Cristo é o centro, onde Jesus Cristo é a pessoa mais importante. Então eu quero que você venha comigo até o final dessa reflexão e juntos nós vamos aprender um pouco mais a respeito da cultura do cancelamento. Tem muito se falado a respeito da cultura do cancelamento. Eu quero com você refletir nessa noite a esse respeito, que é algo muito importante que nós devemos conhecer e saber e que atitude tomar, ok? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E agora, Senhor, quando estamos ouvindo a Tua voz, queremos, ó Deus, refletir nas verdades bíblicas. Queremos refletir naquilo que precisa mudar na nossa vida, na nossa história. Não queremos, ó Deus, ficar mais da mesma forma, Senhor, mas precisa haver mudança. Então, Senhor, que a partir dessa reflexão nós possamos ser impactados pela Tua Palavra, ser tocados pelo Teu Espírito Santo, abrir os nossos corações e permitir a Tua ação para que haja mudança, transformação, conscientização e a vontade de Deus, o propósito de Deus seja cumprido em nossas vidas. Amém. Nome de Jesus Cristo, né, queridos? Em nome de Jesus, que você possa abrir o seu coração e vir comigo até o final, porque lá no final nós vamos entender completamente qual que é o propósito de Deus para nós, como discípulos de Jesus. Bom, falando em cultura de cancelamento, o que é essa cultura de cancelamento? Bom, a cultura do cancelamento, ela envolve uma rotulagem negativa que uma pessoa dá diante de alguma fala que alguém tenha dito, uma atitude, uma ação, alguma postura que alguém assumiu e aquela pessoa, ela acha aquilo censurável, aquela pessoa não concorda, a pessoa acha que não deve ser daquele jeito e aí começa a haver a cultura do cancelamento. O problema é que nem sempre esse ato de cancelamento está baseado em algo verdadeiro. Então, a censura ou a cultura do cancelamento é você cancelar uma pessoa. Cancelar uma pessoa nas redes sociais, cancelar uma pessoa na sua vida, cancelar uma pessoa na sua história, cancelar uma pessoa na sua família, onde quer que seja. E esse cancelamento, ele surge por meio de meias verdades. Às vezes a pessoa escuta uma frase fora do contexto, às vezes ela escuta uma postura anunciada por alguém também que ela não conhece todo o contexto, e aí é onde inicia-se a cultura do cancelamento. E alguém já disse que a cultura do cancelamento, que esse cancelamento é como um apedrejamento em praça pública. A pessoa é linchada, a pessoa é apedrejada, a pessoa é detonada, ela é destruída. Destruída moralmente, emocionalmente, em todas as áreas. E aí as pessoas estão nas redes sociais, as pessoas estão por ali olhando e aí vê uma atitude dessa e elas são movidas como um efeito manada, certo? Estão dizendo, todo mundo está dizendo, eu também vou dizer, e isso está os cristãos, está todo mundo fazendo isso. Não, estão dizendo de fulano de tal, então eu vou dizer, não conheço nenhum contexto, não sei a história, mas estão dizendo, deve ser verdade. E aí o efeito manada acontece e as pessoas passam a apedrejar, passam a linchar virtualmente a outra pessoa. E parece como que uma regra desses movimentos, parece que como que uma regra da rede social que tem acontecido é que primeiro você vai fazer o quê? Você atira pedra. Depois você pergunta,
o que está acontecendo e se o que aconteceu é verdade. A bem da verdade que depois que você lança a pedra e já acertou a pessoa, o ferimento já foi aberto, a ferida já foi feita, o estrago já está feito. O que adianta então depois saber o que aconteceu? E quem são atingidos? Geralmente são pessoas públicas, são pessoas importantes, pessoas famosas, artistas, esportistas em várias áreas, jornalistas, pastores, padres, pessoas públicas. Elas são atingidas, geralmente são isso. Mas é interessante nós observarmos que nem sempre está só relacionada a pessoas públicas ou famosas. E ela pode acontecer também, essa cultura do cancelamento, em grupos menores, entre amigos, grupo de família, onde existe uma disposição de cancelar uma outra pessoa, distorcer um posicionamento de um terceiro. Alguém falou grupos, vamos colocar aqui grupos de igrejas, grupo da família. Alguém colocou uma coisa lá, mas ninguém perguntou o que quer dizer tudo aquilo. Ninguém, mas simplesmente já joga, tem uma posição, distorce. Às vezes alguém falou uma coisa, a pessoa distorce tudo aquilo, denigre a imagem, destrói, lincha, apedreja a pessoa. Aí depois eu vou ver o que acontece. E o pior é que às vezes nem depois reconhece o seu erro, a sua falha e pede perdão. Então, cancelar uma pessoa, isso virou uma prática. Essa prática ela é muito usada nas redes sociais. E o interessante de nós dizermos é que nos últimos anos, a cultura do cancelamento, ela tem sido assim algo crescente absurdamente. Tanto que no ano passado, 2019, esse termo ele foi escolhido pelo dicionário Macquarie. Que todos os anos eles escolhem uma palavra ou uma expressão que caracterizam os seres humanos, as pessoas, o que mais foi feito, mais foi usado. E esse dicionário Macquarie, ele diz que o que mais foi feito foi o cancelamento. Isso é algo assustador, algo para nós refletirmos e pensar. Agora, existem casos e casos, não é verdade? Então, agora, grande parte desses casos, desses conflitos, dessas opiniões, desses pensamentos, pode haver certo ou errado ou não. Porque para a cultura do cancelamento, tanto faz ter certo ou errado, independente disso. Um caso bem recente que aconteceu, uma influenciadora digital, ela pegou o coronavírus e depois de ter saído da sua quarentena, ela fez uma festa na sua casa e convidou várias pessoas e publicou isso. O que aconteceu? Ela foi detonada. Se bem que essa pessoa, ela várias vezes ela faz coisas desse tipo e não é a primeira vez que ela é cancelada. Num tempo em que nós estamos lutando num isolamento social, devido a essa grande pandemia, a pessoa pública vai e faz um negócio desse. Então, ela foi alvejada. Olha, outro caso interessante, uma professora de teatro em Nova York, ela foi acusada de racismo. Sabe por quê? Porque ela cochilou durante uma reunião que eles estavam fazendo online para tratar sobre ações de justiça racial no curso que eles estavam dando. E ela cochilou, diz que cochilou. Ela diz que ela baixou os olhos, fechou os olhos e abaixou a cabeça para descansar os olhos. Mas nas redes sociais houve um linchamento, nas redes sociais houve um apedrejamento. E logo após esse apedrejamento, esse linchamento, ao cancelamento. Outro caso interessante, da Emanuele Catherine. Esse cara, ele foi
Emanuel, né? Ele foi suspenso do emprego. Por quê? Depois de horas que ele publicou uma foto no Twitter. Um gesto com os dedos dizendo ok, né? São gestos que as pessoas fazem como sendo ok. E as redes sociais, as pessoas, alguém achou aquele sinal dos dedos um absurdo e começou a fazer um estardalhaço na vida de Emanuel. Esse gesto, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, é um gesto normal, que representa ok, com a confirmação. Né? O caso dele, ele disse que apenas esticou as mãos e ele apareceu isso. E por causa disso, por causa desse gesto, que ele foi considerado racista, por causa desse sinal, ele perdeu o emprego. E ele disse que foi o melhor emprego da vida dele, por causa de uma foto. A cultura do cancelamento, primeiro o que ela faz? Ela detona a pessoa, ela destrói a pessoa, sem perguntar o que é que aconteceu. Sem perguntar, sem haver. Não quer dizer que você não possa ser contra ou se manifestar, mas precisa saber o contexto total das circunstâncias. Quantas vezes você já sofreu isso? Eu já sofri isso. Você já deve ter sofrido isso. As pessoas detonando, você coloca alguma coisa, ou você vê nas redes sociais as pessoas dando indiretas para você. Isso são atitudes de canceladores. Pessoas que jogam nas redes sociais para fazer o quê? Para que outros eles olham a um apedrejamento, a um linchamento virtual e depois cancela-se essa pessoa. Agora, como discípulo de Jesus Cristo, nós precisamos buscar entender quando a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículo 2, fala sobre não se conformar. O texto diz assim: não se amoldem ou não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto está dizendo para nós não nos conformar com a cultura, não nos conformar com a nossa época, não nos conformar com esse mundo, não se amoldar ao padrão que está sendo estabelecido. E a cultura do cancelamento tem se tornado um padrão virtual e nós não podemos nos conformar. Mas o texto bíblico ele está dizendo para nós fazermos o quê? Transformar pela renovação da nossa mente. Agora, o que nós observamos é que muitos discípulos de Jesus se deixam conformar, estão se deixando conformar pela cultura inerente nas redes sociais. E aí eles começam e acham que agir dessa forma nas redes sociais não tem nada a ver, não vai prejudicar, não vai o prejudicar como discípulo de Jesus, que ele pode se manifestar, que ele pode dizer, que ele pode dar indiretas, que ele pode, cutucar as pessoas pelas redes sociais, que isso não vai atrapalhar, não vai prejudicá-lo como discípulo de Jesus. Eu digo não, isso vai prejudicar. Porque um discípulo de Jesus, ele não age dessa forma. Um discípulo de Jesus não vai no efeito manada, porque todo mundo está indo, ele está indo. Um discípulo de Jesus vai na direção que Jesus manda. As culturas das redes sociais, para nós como discípulo de Jesus, para você como discípulo de Jesus, ela precisa ser avaliada a partir do senso crítico que procede de princípios e valores que Jesus nos deixou. É isso que precisamos, é isso que necessitamos e é isso que estamos tentando fazer aqui através dessa reflexão. Que como discípulo de Jesus, nós não podemos entrar no meio. Como discípulo de Jesus,
Nós não podemos linchar nem apedrejar pessoas virtualmente, nem pessoalmente, nem público com outras pessoas em grupos, porque nós estamos falando de virtual. Mas isso é uma coisa que já acontece, infelizmente, no meio cristão há muito tempo. Eu não gosto de fulano de tal, e aí o que a pessoa começa? Ela começa a falar. Ou ela não gostou de alguma atitude, ou ela tem inveja de alguma coisa, ou ela se sentiu, diminuída, não porque talvez a outra pessoa tenha feito alguma coisa. Talvez não. Talvez não tenha maldade da outra pessoa, mas ela se sente, e aí ela começa, cancelar aquela pessoa, aí ela começa a conversar com um, com outro, do meio cristão, e eles começam a criar um burburinho naquele meio e começam a cancelar aquela pessoa. Quando percebe, é o efeito manada, muitos estão detonando a vida daquela pessoa. Depois percebe que não era nada daquilo. E o que fazer com isso? Como resolver essa situação? É como eu já disse em algumas ministrações anteriores aqui na igreja. É como que você pegar um travesseiro daqueles de pena, ir num prédio alto, num dia de vento, e jogar, abrir aquele travesseiro e jogar. E depois sair tentando pegar todas as penas. Nunca mais você vai conseguir juntar todas as penas. Nunca mais você vai conseguir formar aquele travesseiro novamente. Mas aí o estrago já está feito. O apedrejamento já foi feito. O linchamento já foi feito. Talvez destrói-se vida de pessoas, de ministérios, de igrejas. Falei na reflexão, na reflexão anterior de quarta-feira passada, como que acontece as pessoas fazendo isso. Mas nós, como discípulos de Jesus, nós não podemos. Nós temos que fazer essa leitura a partir do que Jesus Cristo nos deixou. Nós temos que fazer essa leitura não é por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso, mas pelos valores que Jesus Cristo deixou. E nós precisamos conhecer esses valores descritos na palavra de Deus. O principal desses valores é o amor. É o amor. Se eu amar a Deus, glorificar a Deus, amar as pessoas, queridos, não tem para ninguém. Então é o que nós precisamos fazer. Quando nós olhamos esse texto de Romanos, junto com o texto que Jesus diz lá do Sermão da Montanha, Jesus falando para os seus discípulos, o Sermão da Montanha, versículo 1 de Mateus 7, ele diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Papai do céu, né? O que nós podemos pensar a partir do que Jesus está dizendo? O que nós podemos refletir a partir desse texto que Jesus diz para não julgar, para que você não seja julgado? Da forma que você julgar, você vai ser julgado. A medida que você usar, vai ser usada contra você. Isso é Jesus que está dizendo. E Jesus está dizendo é que nós, sendo discípulos dele, sendo discípulos de Jesus, nós não podemos fazer uso do nosso raciocínio, do nosso senso crítico, da nossa capacidade de avaliação, da nossa capacidade intelectual, características dadas por Deus que nos diferenciam dos animais. Nós não devemos usar essas capacidades, sem refletir no todo. Jesus não está dizendo aqui para você ser omisso. Jesus não está dizendo para em alguma situação você ser omisso. Quando alguma coisa está acontecendo ao teu lado, na sociedade, mas nós temos que cuidar. E é aqui que nós precisamos cuidar.
Quando nós olhamos aquele caso do policial americano Derek Chauvin, que por quase 9 minutos ele ficou com o seu joelho no pescoço de George Floyd, levando a morte, enquanto ele ia suplicando que ele não estava conseguindo respirar. O policial Derek não deu a mínima. Mas era só o policial que estava ali? Ele estava sozinho? Não. Tinha mais 3 policiais olhando, assistindo, e aqueles 3 policiais também não fizeram nada. O que Jesus está dizendo aqui quando nos olhamos nesse texto? Não julguem para não ser julgado. Não é que nós não vamos ficar omisso, nós devemos ficar omisso às situações que acontecem ao nosso lado ou na sociedade, mas que nós devemos cuidar. Nós devemos cuidar. Quando nós vemos esse texto, eu vou ler o restante do texto, porque nós precisamos ver essa fala de Jesus dentro de todo o contexto. Olha só, vou ler todo o texto, versículo 1 ao 5 de Mateus 7. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Quando nós olhamos o texto, o que Jesus está dizendo em todo o seu contexto, o que Jesus está falando? Quando Jesus, nesses versos posteriores, ele está dizendo o quê? Ele não está dizendo para nós não tomarmos posição, mas quando nós tomarmos posição, nós precisamos lembrar que podemos estar vendo o cisco no olho do irmão, mas não estamos enxergando uma viga, um pedaço de caibro que está no nosso olho. Que antes de nós tomarmos qualquer posição, nós temos que lembrar. Nós temos que lembrar disso. E Jesus diz o quê? Que primeiro temos que lidar com a nossa própria vida. Nós temos que lidar com a nossa própria situação. Antes de você falar alguma coisa, antes de você sair publicando nas redes sociais, antes de você fazer um comentário que alguém fez sobre alguma coisa, ou sobre alguém, uma fala, antes de você fazer qualquer coisa, Jesus está dizendo para você olhar para os seus próprios erros, as suas próprias falhas, olhar para a viga que está no seu olho, antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão. E isso é muito sério. E nós muitas vezes não levamos em consideração. E nós precisamos observar. Então, nós precisamos lidar primeiro com a nossa própria vida. Antes de fazer qualquer acusação, antes de fazer qualquer coisa. Porque assim, não é fazer acusação, não é acusar. Se você primeiro olhar para você, primeiro você consertar a sua vida. Quando você olhar para o seu irmão, não é acusar, mas você vai ajudar o seu irmão a tirar o cisco do próprio olho. Você vai ajudar o seu irmão a caminhar. Você vai ajudar o seu irmão a sair daquela situação. Porque a cultura do cancelamento destrói, não ajuda. A cultura do cancelamento, ela faz com que a pessoa seja um nada. Destrói completamente. E aí nós precisamos continuar olhando para o que Jesus diz, quando lá em João capítulo 8, quando os fariseus e os escribas trazem para Jesus uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Eles chegam para Jesus e começam a dizer, Jesus, está aqui, foi pega em flagrante adultério, o que nós vamos fazer? O que o Senhor vai fazer? O que o Senhor diz que vai fazer? Qual é o seu juízo? Qual é o seu julgamento a respeito disso? O Senhor é mestre.
O Senhor diz que o Cristo, o que o Senhor vai fazer? Alguns historiadores, estudiosos da Bíblia, diz que quando Jesus, ele está ali, ele ouve isso, ele agacha e começa a escrever na areia. Diz que ele começa a escrever, alguns historiadores dizem que ele começa a escrever os pecados e a vida de cada um daqueles que estão ali. Ele começa a falar daquilo que cada um fez. E Jesus diz o que nesse texto? João 8. Aquele que não tem pecado, lança a primeira pedra. E volta a escrever novamente. E a Bíblia diz que aos poucos eles foram saindo, um a um, até não ficar nenhum. E Jesus pergunta para a mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Eles não estão aqui, nenhum te condenou, nenhum te acusou? Ela falou: não, nenhum deles. Aí Jesus fala para ela assim: eu também não te condeno. Está tranquilo, mas com uma condição: vá e não peques mais. Canceladores não param, destroem sempre. E Jesus está dizendo para nós olharmos para esse sermão, o princípio do Sermão da Montanha. Qual que é o princípio que Jesus está ensinando lá no princípio, lá quando ele está falando aqui de não julgue para não ser julgado? A mesma medida que você usar vai ser usada contra você. E quando Jesus fala com os fariseus, com os escribas, ele está usando o princípio do Sermão da Montanha. Ele está falando assim: olha, se você não tem nada que te condena, se você não tem nenhum pecado, pode lançar a primeira pedra. Jesus conhecia o coração deles. Jesus conhece o meu coração e o seu coração. Ele sabe quem nós somos. Ele conhece a nossa índole. Então, o princípio do sermão. Jesus não deixa de fazer um juízo a respeito da mulher, da situação da mulher. Mas ele convida aqueles homens, aos escribas e fariseus, a olhar a situação da mulher depois de olhar os seus próprios erros. Ele convida aqueles homens a olhar a viga nos seus olhos, para depois olhar o cisco no olho dela, para depois tirar. Jesus convida aqueles homens a olhar os seus pecados. E quando eles começam a olhar os seus próprios erros, as suas próprias falhas, a sua própria consciência, o que acontece? Os pecados deles, eles se conscientizam. E agora que eles trouxeram aquela mulher para ser apedrejada, o que Jesus faz? Jesus mostra tudo, mostra o Sermão da Montanha, o princípio para eles, e eles já com a consciência de saberem quem são, das ações deles, da vida deles, o juízo deles para com aquela mulher é de misericórdia. Eles jogam as pedras no chão e saem um a um e vão embora. O que Jesus diz não é que nós podemos tomar posição, não é que nós temos que fazer, rebelião, não é que nós precisamos fazer, está acontecendo alguma coisa, eu estou falando, alguém fez alguma coisa, está falando, sem saber nada. Mas Jesus está mostrando que nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos lembrar quem nós somos. Antes de você fazer qualquer comentário, antes de você fazer qualquer postagem a respeito de alguém ou para alguém, você tem que saber quem você é. Para depois você poder fazer tal apresentação. O julgamento entre os homens, a resposta de Jesus de um julgamento justo, quando aqueles homens queriam um julgamento justo para aquela mulher, a resposta de Jesus do dilema é esse de João 8. É um julgamento. Eles fazem esse julgamento, mas você só pode fazer um julgamento
após você ver os seus próprios erros, após você olhar para os seus próprios pecados, após você ter consciência que você é um pecador agraciado. Você pode fazer qualquer coisa, mas só após olhar para você, para dentro de você. Não é uma falsa olhada. Não, eu sou bom, eu pedi perdão, eu estou limpo. Não, é saber quem você é. Onde você está. E aí depois você pode fazer um julgamento. Agora, a justiça sem amor pode punir erros, pode instaurar algo que é degradante, é destruidor e dificilmente pode ser reparado. O julgamento sem amor destrói vidas, destrói famílias, destrói pessoas. A cultura do cancelamento, tanto nas redes sociais, quanto na nossa família, quanto nos grupos, quanto no meio cristão, faz com que uma pessoa não exista mais. Mas antes de haver esse cancelamento, antes de haver essa ação, a cultura do cancelamento faz o que? Detona, destrói, arrebenta com a pessoa. Antes de haver, sabe, esse cancelamento, há um apedrejamento, um linchamento que acaba com a vida da pessoa. Eu quero que você reflexione a partir do que Jesus Cristo nos deixou, dos princípios que Jesus nos deixou, em todas as ações da sua vida. A partir dali, princípio do Sermão da Montanha, não julgue para não ser julgada. A medida que você usar, vai ser usada contra você. E Jesus nos deixa claro que eu preciso fazer o quê? Olhar o cisco, tirar o cisco. Não é olhar o cisco do meu olho. Eu preciso tirar a viga que está no meu olho, atrapalhando. E eu estou achando que estou enxergando um cisco no olho do outro. Cuidado, meu querido. Cuidado pelo efeito manada que leva a multidão de pessoas a atitudes erradas, a comportamento errado, a flácidas falácias, a detonar vidas, a realmente, sabe, fazer algo que acaba com pessoas. Cuidado. E que você reflexione nos princípios de Jesus, no que Jesus Cristo fez. No princípio que ele deixou claro também lá em João 8. Para você olhar para dentro de si, olhar para os seus pecados, olhar para a sua vida, quem você é. Como diz o meu cunhado, nós somos um verme rastejante, agraciados por Deus, perdoados por Deus. Mas isso não nos dá o direito de condenar nem acusar ninguém. Vamos orar nesse momento? Quero pedir a você que, onde você está agora, você reflexione, você pense na sua vida, no seu coração. E se em algum momento você já cancelou alguém, em algum momento você já apedrejou alguém, já linchou alguém nas redes sociais, já mandou alguns posts direcionados para atacar, para ferir, queridos, acho até importante, o Espírito Santo me faz lembrar aqui, algumas pessoas usam até uma falsa verdade, dizendo, não, eu estou colocando porque vai que essa pessoa olhe e é tocada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é uma falsa verdade, isso é uma mentira deslavada. Não existe isso, meu irmão, não existe isso, meu amigo, não tem disso. Talvez você já tenha feito isso. Esse é o momento de você
refletir, se arrepender. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento nós te pedimos que o Senhor nos perdoe. Tenha misericórdia, a bem da verdade o Senhor já teve misericórdia quando entregou o seu Filho Jesus na cruz para morrer por nós e nos resgatar, porque nós somos, ó Pai, desprezíveis, mas a Tua graça, o Teu amor nos alcançou. E Senhor, em nome de Jesus, nos perdoe, porque quantas vezes as pessoas, nós, ó Pai, entramos no efeito manada e acabamos, ó Pai, cancelando pessoas. Tem misericórdia, Senhor, nos perdoe. Ajude-nos, ó Deus, a sermos melhores. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade em mudar o nosso coração, em mudar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu quero orar por você que está enfermo, você que está sofrendo com alguma coisa emocional na mente, algum problema. Nós vamos orar nesse momento e pedir a ação do Espírito Santo de Deus para curá-lo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é Deus presente, o Senhor é Deus que sara, que cura, que liberta, que transforma. E eu creio na ação sobrenatural do Senhor. O Senhor cura a ira, o Senhor cura a raiva, o Senhor cura, Senhor, a reprovação, o Senhor cura e liberta do cancelamento, Senhor. Ó Deus, dessa cultura demoníaca do cancelamento. O Senhor, ó Deus, nos liberta, Senhor, dos linchamentos virtuais, dos apedrejamentos virtuais. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guarde e nos faça, Senhor, melhores. Meu Deus, o Senhor esteja curando e libertando as pessoas que agem dessa forma. Pai, em nome de Jesus, toda enfermidade agora, eu quero, Senhor, orar e estender as minhas mãos, crendo, Senhor, no sobrenatural do Senhor, crendo no agir do Teu poder, crendo no sangue de Jesus, ó Pai, que nos purifica e que nos liberta. Em nome de Jesus, ó Pai, estão sendo quebradas todas as cadeias de enfermidade, Senhor. Seja destruída, Senhor, toda enfermidade e haja cura, libertação. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar agora juntos pela nossa cidade, por todas as cidades do nosso país. Que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe as pessoas que estão ouvindo e participando agora, onde elas estiverem, sejam alcançadas pela sua graça. Onde ela está, o município onde ela está, o estado onde ela está, seja alcançado, Senhor, pelo Senhor. E sejam, ó Deus, tenham vidas restauradas, transformadas, libertas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós oramos, pedindo, Senhor, para que o Senhor continue transformando a cidade de Carapó. Ó Deus, uma cidade que realmente, Senhor, viva Jesus. Senhor, Deus, a igreja missionária de Carapó, ó Deus, está empenhada em levar essa cidade a ter um encontro com Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, o trabalho aqui na igreja. Ó Pai, abençoa o trabalho lá na aldeia, Senhor. Abençoa, Senhor, ó Deus, quantas vidas precisam ser alcançadas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que haja um mover sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. E essa igreja, Senhor, que o Senhor, ó Deus, nos leve a ser plantadores, discípulos verdadeiros de Jesus, que levam o Evangelho, que nós possamos plantar igrejas em várias cidades ao nosso redor. Ó Deus, com o intuito, Senhor, de realmente pregar a verdade da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, guarda cada um, cuida cada um, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa, Senhor, ó Deus, cada família. Quero, Senhor, pedir que o Senhor guarde cada família. E o Senhor repreenda, Senhor, ó Pai, essa ação, ó Pai, do Covid-19. Mas, ó Deus, que cada um de nós possamos ter consciência e nos proteger, e nos guardar, e nos cuidar, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, orando aqui no final, eu lembrei do Covid. E é momento de nós pararmos de achar que não está acontecendo nada.
Sabe aquela atitude que você já ouviu muitos dizerem? A pessoa anda empinando moto porque pensa que nunca vai acontecer nada, até o dia que acontece. E você ouve a pessoa dizer, fala assim, eu nunca pensei que ia acontecer comigo. E nós não podemos deixar de lado essa questão do Covid, porque está real, é real. E nós precisamos cuidar. Nós na igreja estamos tendo os cultos presenciais enquanto está sendo permitido, mas tomando todos os cuidados, distanciamento, conforme o decreto. Nós estamos tendo distanciamento de 1,5 metro, dos lados, atrás, na frente, para tomar todos os cuidados, álcool em gel, todos com máscara, porque nós queremos cuidar. E nós precisamos cuidar. E eu peço que você cuide de você também, cuide da sua família também. E vamos orar por aqueles que estão infectados com esse vírus. Só uma coisa, queridos. As pessoas, depois que passam do isolamento social, você precisa cuidar porque elas não estão com alguma doença infecciosa. Essas pessoas já passaram, mas muitas vezes começa aí o cancelamento também. As pessoas se afastam, como se a pessoa tivesse com uma doença terrível. Ela é uma doença terrível, mas já passou. Então nós temos que cuidar disso, queridos, para não afastar dessas pessoas e não condenar e não acusar ninguém, ok? Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus continue guardando o seu coração, continue uma semana abençoadíssima. Te espero no próximo sábado, no nosso encontro JM às 19h30 e no domingo, nossa celebração a Jesus, domingo às 19 horas, onde nós estamos aqui celebrando, glorificando a Deus, amando as pessoas, servindo as pessoas e abençoando a cidade. Que Deus te abençoe, fique na paz.